A gente vê os eventos do PT, eles estão lá no palco, todo mundo aplaudindo, né? Aí você pensa assim, o que está pensando, né? Lá no fundo, com tanto sorriso. A Clarissa vem contar pra gente que agora tem essa parte do PT elogiando a austeridade fiscal. Nossa, que coisa incrível. Nunca te amei tanto, Fernando Haddad. Qual a intenção disso tudo, Clarissa? Elisa, tudo isso aconteceu numa reunião do Diretório Nacional do PT. Por que o palco é relevante? Porque, historicamente, Fernando Haddad nunca teve muitos amigos ali dentro da democracia interna do seu partido, né? Ele, quando manifestou pela primeira vez o interesse em disputar alguma candidatura, chegou a se colocar muito discretamente para a Prefeitura de São Paulo ou para o governo de São Paulo, ele sempre era limado pela turma que dava as cartas dentro da legenda, né? E essa turma costuma se reunir ali, tem voz forte dentro do Diretório Nacional. Há uma democracia interna bastante intensa dentro do PT e é ali que se discute a linha guia que vai ser dada a todos os líderes do partido pelo país. Essa galera é quem, basicamente? Hoje você tem a cúpula do partido, né, expressa ali principalmente na figura de Gleisi Hoffmann, mas você tem muitas correntes internas dentro do PT, são grupos diferentes. A corrente que mais manda lá é a chamada Construindo um Novo Brasil, antigo campo majoritário do PT. O que aconteceu já em reuniões passadas nessa instância partidária? Fim do ano passado, o PT divulgou uma grande resolução de conjuntura política, onde fez uma série de críticas, desbancou ali, descampou em cima de Roberto Campos Neto, mas soltou uma alfinetada, que era quase uma espadada, em Fernando Haddad, dizendo que o Brasil precisava abandonar de qualquer forma o austericídio fiscal. Isso vinha daquele pessoal que defende que o governo gaste mais para fundamentar a popularidade do presidente Lula. Quer investimentos e quer que abandone de vez essa história de meta déficit zero. E aí, o que aconteceu? Teve uma nova reunião agora, nessa semana, e a resolução foi divulgada só durante o fim de semana. E no texto tem, assim, uma ode ao governo Lula, muitos elogios ao governo federal, ressaltando várias conquistas, muitas delas no plano econômico. E ali no meio vem uma frase atribuindo muito desse mérito ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que conseguiu, segundo o texto, priorizar o social sem nunca abrir mão da responsabilidade fiscal. Quem lê aquilo, quem lê a resolução lá de trás e quem conversa nos bastidores com os líderes do partido, fica até difícil acreditar que o PT escreveu uma resolução fazendo esse grau de afago a Fernando Haddad. Haddad que nunca foi lá mais que amigos friends, né, dentro do partido. Mas tem gente da oposição que vê de fora e pensa assim, lógico, é porque não é um bom político, é porque não é um bom nisso. É mais do que ser bom ou ruim, Clarice, é um lance que ali dentro realmente ele não tem match ou não flerta tanto com as ideias mais extremistas. É o quê? De poder, Elisa. É pior. Porque o que aconteceu? É sessão de terapia mesmo, Fernando Haddad era quase um cristão novo dentro do PT. Entendi. Geralmente essa turma do Lula se referia a ele como tucaninho antigamente, né? Porque dizia, até Lula já falou isso em algumas ocasiões, brincando, dizendo que era o mais tucano dos petistas, né? Isso é uma imagem que Fernando Haddad carrega dentro do partido. Ele não era daquela turma mais raiz do PT, ele era um pouco peixe fora d'água. E ele só foi parar onde ele foi parar porque ele foi puxado pelo braço pelo presidente Lula. Lula enxergou nele uma possibilidade de renovação do PT e uma adequação, inclusive, do PT à necessidade de apresentar candidatos que tivessem alguma afinidade com o centro. Fernando Haddad conquistou essa ascendência ali, essa aceitação do mercado financeiro, por exemplo, algo que era difícil de se imaginar de nomes mais raiz ali no PT, né? Outros já conseguiram fazer esse caminho, até Antônio Palocci, por exemplo, mas aos poucos esses nomes foram se perdendo ao longo do caminho, com denúncias de corrupção, com escândalos, e aí veio então esse cenário de renovação e Fernando Haddad é um dos poucos que conseguiu furar esse bloqueio, mas precisou ser feito pelo braço de Lula, mas claro que na hora em que se chega ao poder, tem muitos amigos que começam a surgir pelo caminho. Mas Haddad tem alguns aliados fiéis dentro do PT que defendem o crescimento dele desde o comecinho. Vou citar alguns. Alexandre Padilha,
é bastante próximo, sempre foi favorável de que Fernando Haddad tivesse mais espaço. Edinho Silva, prefeito de Araraquara, ex-ministro da SECOM, é um que sempre trabalhou internamente pelo crescimento de Fernando Haddad. É uma figura que apoia o ministro da Fazenda desde as primeiras tentativas dele de disputar um cargo público, de ascender na política brasileira. Emílio de Souza, que é deputado estadual aqui em São Paulo, mas é um dos amigos mais próximos do presidente Lula, inclusive mantém uma relação ali muito fraterna com Lula, aos fins de semana jantam um na casa do outro, é outra figura dentro do PT que sempre defendeu Fernando Haddad. Então ele vai aí para essa ascendência com alguns amigos fiéis, mas ainda tem muita gente que torce o nariz. A turma ali de Gleisi Hoffmann, por exemplo, não é lá muito fã do ministro da Fazenda, mas anda elogiando bem mais ultimamente.